A chuva de março caía pesada sobre São Paulo, transformando as ruas em espelhos que refletiam as luzes da cidade. No Espaço das Américas, Leonardo ajustava os últimos detalhes de seu figurino no camarim. Aos 55 anos, suas mãos tremiam, ligeiramente, não de nervosismo, mas de uma emoção profunda que ele não conseguia explicar. Era o show comemorativo dos seus 30 anos de carreira, e algo dentro dele dizia que aquela noite seria especial. Leonardo, 5 minutos para entrar, avisou o técnico de palco. Ele respirou fundo, olhou-se no espelho uma última vez e murmurou uma oração, algo que sempre fazia antes dos shows importantes. Pai, que esta noite seja especial para quem precisa. O palco se acendeu, revelando 8.000 pessoas em êxtase. A abertura com o coração caipira fez a multidão explodir, vozes se unindo em um coro ensurdecedor que ecoava pelas arquibancadas. Leonardo sorria, mas seus olhos percorriam cada seção da plateia com atenção incomum. Foi então que a viu. Terceira fileira, lado esquerdo. Uma mulher de cabelos grisalhos presos em um coque, vestindo uma blusa azul clara e segurando uma placa artesanal com seu nome decorado com purpurina dourada, exatamente igual às que via nos shows dos anos 90. Mas não era apenas a placa que o fez parar. Era o rosto. Era a expressão de pura devoção. Os lábios movendo-se perfeitamente sincronizados com cada palavra da música. Leonardo conhecia aquele rosto. Meu Deus do céu! Ele murmurou no microfone, interrompendo abruptamente a música. A banda parou. Confusa, o público ficou em silêncio. Pessoal, desculpem, mas eu acabei de ver um anjo aqui na plateia. Márcia Silva, 52 anos, auxiliar de limpeza aposentada, sentiu o mundo parar quando percebeu que Leonardo estava olhando diretamente para ela. Seu coração disparou de tal forma que ela colocou a mão no peito, temendo que fosse parar ali mesmo. Há 30 anos, ela seguia aquele homem. Desde quando ele era apenas um garoto magro de Goiânia, com um violão desafinado, tentando a sorte em botecos de São Paulo. A senhora da terceira fileira com a placa dourada, disse Leonardo, descendo do palco principal e caminhando lentamente pela passarela que se estendia em direção à plateia. Cada passo seu ecoava no silêncio absoluto do público. Eu conheço esse rosto há décadas. Márcia começou a tremer violentamente. As pessoas ao redor se voltaram para ela, sussurrando curiosas. Sua filha, Renata, de 25 anos, segurou seu braço e sussurrou. Mãe, ele está falando com você. 30 anos! Continuou Leonardo agora mais próximo, sua voz embargada de emoção. Você estava lá no Bar do Zé, em Campinas, quando eu estreei Solidão. Primeira fila, chorando junto comigo. Você estava lá quando eu quase desisti, quando minha mãe morreu, quando eu voltei por cima. Sempre ali, sempre com essa mesma expressão de amor puro. Leonardo parou bem na frente dela, estendeu a mão por sobre a grade de segurança e tocou gentilmente o rosto de Márcia, que agora chorava descontroladamente. Como é seu nome, minha querida? Márcia. Ela conseguiu sussurrar entre soluços. Márcia Silva de Santo André. Márcia de Santo André, repetiu Leonardo, e sua voz se quebrou. Minha fã mais fiel, minha companheira de jornada. Você sabe que eu procuro seu rosto em todos os shows? Mesmo quando tem 50.000 pessoas, eu sempre encontro você. Sempre! A plateia explodiu em aplausos emocionados. Muitas pessoas choravam junto, tocadas pela autenticidade do momento. Márcia, você faz ideia do que representa para um artista? Você faz ideia de quantas vezes sua presença me deu força para continuar? Ela balançou a cabeça, ainda em choque. Então hoje, minha querida, você vai descobrir. Hoje é uma noite especial. E você vai ser a protagonista dela. Vem aqui. Comigo. Vem subir neste palco que também é seu. Márcia olhou para a filha, que a empurrava gentilmente entre lágrimas.
Vai, mãe, esse é o seu momento. Você merece isso. Com as pernas bambas e o coração explodindo de emoção, Márcia foi escoltada pela segurança até o palco. Leonardo a recebeu com um abraço longo e apertado, como se fosse uma filha há muito perdida. Pessoal, disse Leonardo para as 8.000 pessoas, quero que vocês conheçam alguém muito especial. Esta é a Márcia, e ela tem uma história que vai tocar o coração de cada um de vocês. O silêncio no espaço das Américas era absoluto. 8.000 pessoas prenderam a respiração, esperando conhecer a história daquela mulher simples que havia conquistado o coração de seu ídolo. Sob as luzes intensas do palco, com 8.000 pessoas olhando para ela, em completo silêncio, Márcia respirou fundo. Leonardo segurava suas mãos, transmitindo calma e encorajamento. Respira, querida. Conta para eles. Eles precisam conhecer sua história. Márcia pegou o microfone com mãos que tremiam como folhas ao vento. Quando começou a falar, sua voz era quase um sussurro, mas foi ganhando força conforme as palavras fluíam. Eu tinha 22 anos quando ouvi Leonardo pela primeira vez. Era março de 1994. Eu trabalhava numa fábrica de sapatos em Santo André. Fazia 3 turnos seguidos para conseguir sustentar minha filha pequena. Ela fez uma pausa, olhando para Renata na plateia, que chorava copiosamente. O pai dela tinha nos abandonado quando descobriu que ela ia nascer. Me deixou com uma barriga de 7 meses e uma dívida no banco que parecia uma montanha. Eu estava quebrada por dentro e por fora. A plateia se silenciou ainda mais, se isso fosse possível. Leonardo aperte sua mão com mais força. Naquele dia específico, eu tinha sido demitida da fábrica. O chefe disse que eu estava muito distraída, que meu rendimento caiu. A verdade é que eu não dormia direito há meses, trabalhava de madrugada e ainda cuidava da Renata durante o dia. Eu estava no limite. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de várias pessoas na plateia. Voltando para casa de ônibus, eu vi um cartazinho grudado no vidro. Show de música sertaneja no bar do Zé, entrada gratuita. Eu tinha R$ 3 no bolso, que era o dinheiro da passagem de volta. Mas algo me fez descer naquele ponto em Campinas. Leonardo assentiu, lembrando-se perfeitamente daquele pequeno bar escuro, com cheiro de cerveja velha e cigarro. Quando eu entrei, tinha umas 20 pessoas no máximo. No palquinho pequeno, mal iluminado, estava um rapaz magro, com um violão que parecia mais velho que ele. Quando começou a cantar Coração Caipira, a voz de Márcia se quebrou completamente. Ela precisou de alguns segundos para se recompor. Parecia que ele estava cantando minha vida. Cada palavra, cada nota, cada sentimento. Eu me sentei na primeira fileira e chorei como uma criança. Chorei toda a dor, todo o desespero, toda a solidão. Leonardo se lembrava perfeitamente daquela mulher jovem na primeira fila, chorando como se a música estivesse tirando algo muito pesado de dentro dela. Depois do show, eu me aproximei dele e disse: "Moço, muito obrigada. Fazia tempo que eu não sentia que alguém me entendia." E ele me olhou nos olhos e respondeu: "A música existe para isso, moça. Para nos lembrar que não estamos sozinhos nessa vida." Leonardo, emocionado, completou: "E você me respondeu: eu vou torcer muito pelo Senhor. Tenho certeza de que suas músicas vão chegar longe, porque elas saem do coração." "Isso mesmo!" exclamou Márcia. "E desde então, sempre que posso, eu venho. Mesmo quando não tinha dinheiro nem para o ônibus, eu dava um jeito. Caminhava quilômetros, pedia carona, vendia alguma coisa em casa." Ela se virou para a plateia. "Vocês não entendem o que as músicas dele fizeram por mim. Quando minha filha ficou doente aos 8 anos e precisou de uma cirurgia que custava R$ 10.000, uma fortuna para mim, eu escutava Força Interior todos os dias e encontrava coragem para trabalhar 16 horas seguidas, para vender bolo na rua, para não desistir."
Renata, na plateia, soluçava vendo a mãe contar publicamente toda a sua luta. Quando minha mãe faleceu de câncer e eu não tinha dinheiro nem para um velório digno, Saudade Eterna me ajudou a aceitar a partida dela. Quando fiquei desempregada, por 2 anos, e tivemos que viver com uma cesta básica por mês, Dias Melhores me fez acreditar que ia passar. Leonardo estava visivelmente emocionado, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Eu sempre trouxe essas plaquinhas feitas em casa porque não tinha dinheiro para comprar as oficiais da loja, continuou Márcia, mostrando sua placa artesanal decorada com purpurina e papel colorido. Mas eu fazia questão de mostrar minha gratidão, de estar aqui, de cantar junto, de aplaudir. Ela olhou diretamente para Leonardo. Você salvou minha vida várias vezes, Leonardo. Nos momentos em que eu pensei em desistir de tudo, suas músicas me lembraram que eu tinha que continuar. Por mim, pela minha filha, pela vida. O silêncio no espaço das Américas era profundo. Várias pessoas choravam abertamente, tocadas pela sinceridade e pela força daquela história. Leonardo abraçou Márcia novamente e se dirigiu ao público. Vocês ouviram isso? Vocês entenderam o que acabaram de ouvir? Esta mulher me lembra todos os dias porque eu faço música. Ela representa cada um de vocês que já encontrou força numa canção, que já se identificou com uma letra. Ele fez uma pausa, olhando para a multidão. Em 30 anos de carreira, eu conheci muitas pessoas famosas, ganhei discos de ouro e platina, toquei nos maiores palcos do Brasil. Mas nada, escutem bem, nada se compara a ouvir uma história como essa. Isso é o verdadeiro sucesso de um artista. Leonardo se virou para Márcia com um sorriso misterioso. E por isso, minha querida, eu tenho algumas surpresas para você. Surpresas que vão mostrar que eu também tenho uma história para contar. Uma história sobre como você mudou minha vida também. Leonardo gesticulou para os bastidores e um dos técnicos trouxe uma pasta de couro antiga, desgastada pelo tempo. A curiosidade tomou conta da plateia. Que surpresas o cantor havia preparado. Márcia, você se lembra exatamente do que me disse. Naquele primeiro show no Bar do Zé, ela pensou por um momento, tentando recordar através das lágrimas. Eu disse que torcia muito pelo Senhor, que tinha certeza de que suas músicas iam longe. Isso mesmo, mas você disse mais uma coisa, algo que mudou completamente o rumo da minha carreira. Leonardo abriu a pasta com cuidado, como se manuseasse um tesouro. Você disse, um dia o Senhor vai gravar um disco inteiro e eu vou estar na primeira fila do show de lançamento. Lembra disso? Márcia arregalou os olhos, a memória voltando. Lembro, eu disse isso mesmo. Pois bem, disse Leonardo, retirando um documento amarelado da pasta. Este é o contrato da minha primeira gravadora, assinado 6 meses depois daquele show. E sabe qual foi a música que me fez conseguir esse contrato? O público estava em suspense total. Foi Coração Caipira, exatamente a mesma que eu cantei para você naquele bar. E sabe por quê? Márcia balançou a cabeça completamente absorta. Porque depois daquele show, eu não conseguia parar de pensar no que você disse. Uma desconhecida, uma mulher que estava passando por dificuldades terríveis, encontrou tempo e energia para acreditar em mim quando eu mesmo duvidava do meu talento. Leonardo segurou o contrato com as 2 mãos. Naquela noite, quando cheguei em casa, eu liguei para minha mãe. Que Deus a tenha, e contei sobre você. Ela disse, filho, quando Deus quer te dar uma mensagem, Ele usa pessoas comuns para falar coisas extraordinárias. Foi sua fé em mim que me deu coragem para continuar tentando. A revelação deixou Márcia completamente sem palavras. Ela havia, sem saber, desempenhado um papel crucial no início da carreira de seu ídolo. Mas tem mais, continuou Leonardo, gesticulando novamente para os bastidores. Desta vez, quem apareceu foi uma mulher elegante de cerca de 60 anos, carregando um buquê de rosas brancas.
Márcia, quero que você conheça alguém muito especial. Esta é Dona Helena, minha empresária há 25 anos. A mulher se aproximou com um sorriso caloroso. Márcia, querida, disse Dona Helena, Leonardo me contou sua história há muitos anos. E desde então nós temos um arquivo especial sobre você. Um arquivo? No perguntou Márcia, confusa. Dona Helena abriu uma pasta que trazia consigo fotos suas em dezenas de shows ao longo dos anos. Leonardo sempre pedia para o fotógrafo oficial registrar sua presença. Olha só, ela começou a mostrar as fotos. Márcia, aos 25 anos, aos 30, aos 35, sempre na primeira fila ou muito próxima ao palco, sempre com suas plaquinhas artesanais, sempre com o mesmo olhar de pura devoção. Meu Deus! Sussurrou Márcia, vendo sua própria história documentada. Através dos anos, Leonardo sempre disse que você era sua garantia, continuou Dona Helena. Que enquanto você estivesse na plateia, ele sabia que estava fazendo a coisa certa. Você era o termômetro dele para saber se a música estava tocando o coração das pessoas. Leonardo assentiu. Nos shows ruins, quando eu saía frustrado do palco, eu olhava as fotos onde você aparecia e lembrava do propósito da música. Nos shows bons, eu procurava seu rosto para ter certeza de que tinha acertado. Ele fez uma pausa dramática. Márcia, durante todos esses anos, eu quis retribuir de alguma forma sua lealdade. E hoje, finalmente, posso fazer isso adequadamente. Leonardo gesticulou mais uma vez, e agora quem apareceu foi um homem de terno, carregando uma pasta executiva. Pessoal, anunciou Leonardo para a plateia com a voz embargada, quero que vocês sejam testemunhas de algo que vai ficar na história. Márcia, você me contou uma vez, num encontro casual na rua há 5 anos, que seu maior sonho era ter sua própria casa, que morava de aluguel há 30 anos e nunca conseguiu juntar dinheiro suficiente. Os olhos de Márcia se arregalaram, uma suspeita terrível e maravilhosa começando a formar em sua mente. Pois bem, minha querida amiga, eu comprei uma casa para você. O Espaço das Américas literalmente explodiu. 8.000 pessoas gritaram, choraram, aplaudiram de pé. O barulho era ensurdecedor. Leonardo precisou esperar quase 2 minutos para conseguir falar novamente. Uma casa linda, Márcia. 3 quartos, 2 banheiros, sala, cozinha, área de serviço e um quintal onde você pode plantar suas flores. Em Santo André, a 15 minutos da casa da Renata. Márcia caiu de joelhos no palco, soluçando descontroladamente. Leonardo se ajoelhou ao lado dela, abraçando-a como um pai abraça uma filha. Não, não pode ser verdade. Ela repetia entre soluços. O homem de terno se aproximou. Senhora Márcia, a casa está completamente quitada e já foi transferida para seu nome. Aqui estão as chaves e toda a documentação. A partir de hoje, a senhora tem um lar que é verdadeiramente seu. Renata conseguiu permissão da segurança para subir no palco e participar do momento. Mãe e filha se abraçaram no chão do palco, chorando de emoção pura. Mãe, você merece isso e muito mais, disse Renata entre lágrimas. Depois de toda a luta, de todo o sacrifício, você merece toda a felicidade do mundo. Leonardo, também chorando, explicou ao público. Gente, vocês não fazem ideia do que significa para um artista ter alguém que acredita em você incondicionalmente. A Márcia nunca pediu nada, nunca tentou se aproveitar, nunca quis tirar vantagem. Ela simplesmente estava lá, sempre, com seu coração puro. Ele ajudou Márcia a se levantar. Mas ainda não acabou, querida. Eu tenho mais uma surpresa. Márcia, ainda em choque, olhou para ele com os olhos arregalados. Como assim, mais? Leonardo sorriu através das lágrimas. Você sempre me falou das suas netas, né? Isabela e Sofia. Pois bem, acabei de criar um fundo de estudos para elas, para que possam estudar o que quiserem. Música, medicina, engenharia, qualquer coisa que sonharem. Até a universidade, tudo pago.
Agora, até Renata estava sem palavras. A generosidade estava indo além de qualquer sonho possível. Leonardo, conseguiu falar Márcia, por que, por que está fazendo tudo isso? Ele segurou o rosto dela com as duas mãos. Porque você me ensinou o verdadeiro significado do sucesso, Márcia. Você me mostrou que não se mede em dinheiro ou fama. Se mede no quanto você consegue tocar vidas. E você, com sua presença fiel, tocou profundamente a minha vida durante 30 anos. A repercussão do que aconteceu no Espaço das Américas foi imediata e avassaladora. Ainda durante o show, centenas de pessoas começaram a gravar e postar nas redes sociais. Em menos de 2 horas, os vídeos do momento estavam viralizando em todo o país. 3 dias depois, o vídeo principal, que mostrava Leonardo reconhecendo Márcia e entregando as chaves da casa, havia sido visualizado mais de 50 milhões de vezes só no YouTube. Os principais telejornais do país abriram seus noticiários com a história. Cantor sertanejo surpreende fã fiel e emociona o Brasil, dizia a manchete do Jornal Nacional. Em tempos de tanta tristeza, uma história que restaura nossa fé na humanidade, comentava o apresentador do SBT Brasil. Márcia, ainda tentando processar tudo o que havia acontecido, estava em sua nova casa. Uma residência linda em Santo André, exatamente como Leonardo havia descrito. 3 quartos, quintal com jardim, e na parede da sala, emoldurada em lugar de honra, a foto daquele momento histórico no palco. O telefone não parava de tocar. Convites para entrevistas vinham de todo o Brasil. Emissoras de televisão, rádios, podcasts, todos queriam ouvir mais detalhes da história da fã mais fiel do Brasil. Vó Márcia, você virou famosa. Eu dizia Isabela, sua neta de 8 anos, que agora estudava violão com o melhor professor de música da região, graças ao fundo criado por Leonardo. Ah, minha netinha, suspirava Márcia. Às vezes, nem eu acredito que tudo isso aconteceu. Uma semana depois do show, Leonardo ligou. Oi, querida, como está se adaptando à casa nova? Leonardo, minha nossa, que alegria ouvir sua voz. Está tudo maravilhoso. Você mudou minha vida completamente. Márcia, quem mudou a vida foi você. Mudou a minha. E olha, estou ligando porque tenho outro convite especial. Que tal você e toda a sua família virem ao meu próximo show em Brasília? Quero que vocês sejam minhas convidadas VIP. Seria um sonho, exclamou ela. Ótimo! E tem mais uma coisa. Estou preparando algo muito especial, um documentário sobre nossa história. Leonardo e Márcia, 30 anos de música e amizade. O que você acha? Um documentário? Perguntou Márcia, incrédula. Isso mesmo. Quero contar nossa história completa. Mostrar como uma fã fiel pode transformar a vida de um artista. E como. Um artista pode retribuir esse amor. Vai ser lindo, você vai ver. 2 semanas depois, Márcia estava no estúdio da Rede Globo, no programa Encontro com Patrícia Poeta. A apresentadora, visivelmente emocionada, conduzia a entrevista. Márcia, o Brasil inteiro se emocionou com sua história. Você tem alguma mensagem para as pessoas que estão assistindo? Márcia, agora mais confiante diante das câmeras, respondeu. Patrícia, eu quero dizer para todo mundo que está passando por dificuldades. Não desistam dos seus sonhos, por menores que eles sejam. Eu nunca sonhei em ter uma casa própria. Nunca imaginei que minha admiração pelo Leonardo seria correspondida dessa forma. Ela fez uma pausa, organizando os pensamentos. Mas o mais importante é: façam as coisas com amor verdadeiro. Eu ia aos shows do Leonardo não esperando nada em troca. Ia porque a música dele me fazia bem, me dava força para enfrentar a vida. Quando a gente age sem esperar recompensa, com o coração puro, a vida sempre encontra um jeito de nos surpreender.
A apresentadora secou uma lágrima. E qual foi o momento mais emocionante de toda essa experiência? Foi quando ele disse que eu o ajudei no início da carreira. Saber que uma pessoa simples como eu pôde influenciar positivamente alguém que admiro tanto, isso não tem preço. Me fez entender que todos nós temos o poder de fazer diferença na vida dos outros, mesmo sem perceber. Enquanto isso, em sua casa em São Paulo, Leonardo assistia à entrevista com um sorriso no rosto. Márcia havia entendido perfeitamente a mensagem que ele queria passar para o mundo. 6 meses após aquela noite histórica, o documentário Leonardo e Márcia, 30 anos de música e amizade, estava sendo finalizado. O diretor, um dos mais respeitados do país, havia passado meses coletando depoimentos, imagens antigas e reconstruindo a jornada de ambos. Nunca filmei algo tão emocionante, disse o diretor à equipe. Esta história transcende música ou entretenimento. É sobre o poder transformador da lealdade e da gratidão. O documentário seria lançado simultaneamente no cinema e numa plataforma de streaming, com toda a renda sendo direcionada para um instituto de ajuda a famílias em situação de vulnerabilidade social. Leonardo havia insistido: se vamos lucrar com nossa história, que seja para ajudar mais pessoas. A Márcia me ensinou que o verdadeiro sucesso está em fazer diferença na vida dos outros. 3 dias antes da estreia, Leonardo recebeu uma ligação que o emocionou profundamente. Era de Silvio Santos, o apresentador mais icônico da televisão brasileira. Leonardo, meu filho, sua história com a Márcia tocou meu coração de uma forma que eu não sentia há anos. Quero que vocês dois venham ao meu programa no domingo. Vai ser especial. No domingo, no programa Silvio Santos, o auditório estava lotado. Quando Leonardo e Márcia entraram juntos de mãos dadas, o público se levantou em uma ovação que durou 5 minutos. Silvio, visivelmente emocionado, conduziu uma entrevista inesquecível. Márcia, querida, você representa milhões de brasileiros que acreditam no poder da música, que encontram força na arte. Como se sente sendo um símbolo de esperança? Seu Silvio, respondeu Márcia, agora completamente à vontade diante das câmeras. Eu me sinto abençoada, mas quero que as pessoas entendam. Eu não fiz nada de extraordinário. Só segui meu coração. Todos nós podemos fazer isso. Leonardo complementou. Silvio, a Márcia me ensinou que fama e sucesso de verdade não são medidos por números ou prêmios. São medidos pelo quanto você consegue tocar vidas reais. Ela me fez um artista melhor e, mais importante, uma pessoa melhor. Silvio se virou para a plateia. Pessoal, quantos de vocês têm uma Márcia na vida? Alguém que sempre acreditou em vocês? Dezenas de mãos se levantaram. E quantos de vocês são a Márcia de alguém? Quantos apoiam, torcem, acreditam em alguém? Mais mãos se ergueram. Então vocês entenderam a mensagem. Todos nós podemos ser o Leonardo ou a Márcia de alguém. Todos nós podemos fazer diferença. Há 2 meses da estreia do documentário, Leonardo decidiu fazer algo ainda maior. Ele criou o Projeto Márcia Silva, um programa permanente para identificar e ajudar fãs que, como Márcia, enfrentavam dificuldades financeiras, mas mantinham viva a paixão pela música. A cada show, explicou Leonardo em coletiva de imprensa, vamos identificar uma pessoa especial na plateia, alguém que, como a Márcia, merece reconhecimento e ajuda, não necessariamente com uma casa, mas com o que for mais necessário. Tratamento, médico-educação para os filhos, uma oportunidade de trabalho. A iniciativa ganhou o apoio de outros artistas, empresários e pessoas comuns. Em 6 meses, o projeto já tinha ajudado 50 famílias em todo o Brasil. Márcia, agora embaixadora oficial do projeto, viajava pelo país contando sua história e identificando
Pessoas que precisavam de ajuda. Cada vez que conto minha história, dizia ela nas palestras, vejo nos olhos das pessoas que elas recuperam a esperança. E isso me faz entender qual é meu verdadeiro propósito agora. No dia da estreia nacional do documentário, Leonardo organizou uma sessão especial no cinema mais luxuoso de São Paulo. Estavam presentes artistas, personalidades da TV, políticos e, na primeira fila, Márcia com toda a sua família. Quando o filme terminou, não havia uma pessoa no cinema que não estivesse chorando. A história, contada com imagens raras, depoimentos emocionantes e uma trilha sonora tocante, emocionou até os mais céticos. Ao final da sessão, Leonardo subiu ao palco com Márcia. Pessoal, quando comecei minha carreira há 30 anos, eu achava que sucesso era ter meu nome em todos os cartazes, minha música em todas as rádios. Hoje, eu sei que sucesso é estar aqui, ao lado da Márcia, sabendo que nossa história pode inspirar outras pessoas a serem melhores. Márcia pegou o microfone. Eu quero dizer uma coisa para todos que estão aqui e para todos que vão assistir ao documentário. Acreditem no poder do amor verdadeiro. Acreditem que pequenos gestos podem mudar vidas. Eu nunca imaginei que simplesmente torcer por alguém pudesse resultar em tudo isso. Ela olhou para Leonardo com carinho. Leonardo, obrigada por me ensinar que gratidão se transforma em amor e amor se transforma em ação. Nossa história não é só sobre música, é sobre como podemos fazer o mundo melhor. Uma pessoa de cada vez. A plateia se levantou em mais uma ovação interminável. 2 anos depois daquele show no Espaço das Américas, Leonardo lançou seu álbum mais bem-sucedido comercialmente. Coração Caipira, 30 anos. A faixa título, regravada em dueto com Márcia, se tornou a música mais tocada do país por meses. Márcia, agora reconhecida nacionalmente, havia se tornado palestrante motivacional, contando sua história em empresas, escolas e eventos. Parte da renda de suas palestras era destinada ao projeto Márcia Silva. Quem diria, ela costumava dizer no final de suas palestras, que uma auxiliar de limpeza de Santo André se tornaria a prova viva de que a música pode transformar destinos. Em sua casa própria, cercada por fotos de 3 décadas de shows, Márcia recebia visitas diárias, jornalistas, fãs, pessoas em busca de inspiração. Mas as visitas que mais a emocionavam eram as de Leonardo, que havia se tornado como um filho para ela. Márcia, disse ele numa dessas visitas, você sabe que nossa história já virou livro, documentário, inspirou uma novela, mas tem uma coisa que ainda não fizemos. O que é? Perguntou ela, curiosa. Um show especial. Só eu e você, violão e voz, no mesmo bar onde tudo começou. O Bar do Zé, em Campinas. Para fechar o ciclo. Os olhos de Márcia se encheram de lágrimas. Você faria isso mesmo? Claro que sim. Afinal, foi lá que você me ensinou o verdadeiro sentido da música. 3 meses depois, numa noite fria de junho, o pequeno Bar do Zé estava lotado. Não cabiam mais pessoas. Do lado de fora, centenas de fãs acompanhavam pelo telão que a produção havia instalado. Leonardo subiu no mesmo palquinho de 30 anos atrás, agora acompanhado de Márcia. Ele com seu violão, ela com sua placa artesanal original. A mesma do primeiro show. Pessoal, disse Leonardo para as poucas dezenas de pessoas que conseguiram entrar. Há 30 anos, neste mesmo lugar, uma mulher especial mudou minha vida. Hoje, voltamos aqui para agradecer a Deus por esse encontro. Eles cantaram Coração Caipira juntos, como no documentário, mas desta vez num ambiente íntimo, carregado de significado. Quando a música terminou, o silêncio foi profundo. Depois, uma salva de palmas que parecia não ter fim, sabe?
disse Márcia ao microfone. Às vezes a vida demora 30 anos para mostrar o porquê de alguns encontros, mas quando mostra, a gente entende que tudo valeu a pena. Leonardo sorriu. Márcia me ensinou que o sucesso verdadeiro não está em quão alto você chega, mas em quantas mãos você estende para quem ficou para trás. Nossa história é a prova de que não existem pessoas pequenas, existem apenas pessoas que ainda não encontraram quem reconheça sua grandeza. Quando deixaram o bar naquela noite, caminhando lado a lado pela rua onde tudo começou, Márcia olhou para Leonardo e disse: "Obrigada por me ensinar que sonhos não têm prazo de validade." "E obrigado você", respondeu ele, "por me ensinar que a maior riqueza de um artista não está no que ele ganha, mas no que ele consegue dar." A história de Leonardo e Márcia se tornou um símbolo nacional de lealdade, gratidão e transformação. O projeto Márcia Silva já havia ajudado mais de 500 famílias em todo o Brasil. O documentário ganhou prêmios internacionais. O livro, baseado em suas vidas, vendeu mais de 1 milhão de cópias. Mas para eles, o maior prêmio era a certeza de que haviam provado algo simples e poderoso, que o amor verdadeiro, quando correspondido, pode mover montanhas e transformar destinos. E que às vezes, no meio de uma multidão de milhares, tudo o que você precisa é reconhecer um rosto familiar para lembrar quem você realmente é e por que faz o que faz.